E aí, torcida apaixonada do Vascão? Estão prontos para mais um mergulho nas novidades do nosso querido Vasco da Gama? Mas antes de começarmos, já sabem, né? Se inscrevam no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe do que está rolando no nosso amado clube. O Vasco se encontra em uma situação delicada em relação ao volante Jair, que, desde agosto, está afastado dos gramados devido a uma grave lesão no joelho direito. O jogador sofreu um rompimento ligamentar completo e, por conta disso, precisará de um longo período de recuperação. A previsão é de que ele só possa voltar a atuar no segundo semestre de 2026. Diante desse quadro, o clube é legalmente obrigado a estender o vínculo contratual do atleta, já que a legislação trabalhista determina que o contrato de um jogador afastado por lesão seja mantido até o retorno às atividades, o que, no caso de Jair, significa uma prorrogação do contrato até pelo menos dezembro de 2026. Essa extensão, embora necessária, coloca o Vasco em uma posição em que precisa administrar o impacto de manter um jogador afastado por um longo período. Apesar de a renovação ser uma exigência legal, o Vasco vê a permanência de Jair como algo positivo no médio e longo prazo. Aos 31 anos, o volante, que chegou ao clube em 2023 com grandes expectativas, é considerado uma peça fundamental no grupo, não apenas pela sua qualidade técnica, mas também pela liderança que exerce dentro do vestiário. Jair tem um perfil de jogador que, mesmo sem estar em campo, pode contribuir para a organização e a coesão do elenco, o que torna sua renovação uma decisão estratégica, pensando na reconstrução do time a longo prazo. A comissão técnica e a diretoria acreditam que o jogador poderá ser um líder importante na recuperação do time, quando finalmente estiver apto para voltar a jogar, o que coloca sua renovação em um contexto positivo, mesmo diante das dificuldades financeiras que o clube enfrenta. Em relação ao impacto financeiro, a renovação do contrato de Jair representa um desafio, pois ampliará a folha salarial do Vasco em um momento delicado. Com as finanças do clube ainda sendo ajustadas após a transição para a SAF, qualquer aumento de custo precisa ser cuidadosamente analisado. No entanto, a direção vascaína acredita que manter o volante em contrato é uma jogada inteligente, considerando sua importância dentro do grupo e o potencial de recuperação do jogador. Além disso, a renovação não é vista como uma decisão isolada, já que o clube ainda planeja reforçar a posição de volante com a contratação de novos jogadores na próxima janela de transferências. Assim, a manutenção de Jair no elenco seria mais uma estratégia para garantir estabilidade e equilíbrio ao grupo, ao mesmo tempo em que o clube se prepara para as próximas temporadas. A recuperação de Jair está sendo acompanhada de perto pela equipe médica do Vasco, que tem trabalhado intensivamente no tratamento do jogador no centro de treinamento Moacir Barbosa. A cirurgia foi bem-sucedida, mas, como é de se esperar em lesões desse porte, o processo de transição será demorado e exigirá paciência e acompanhamento constante. A comissão técnica do clube, por sua vez, tem sido cautelosa ao planejar a reintegração de Jair ao elenco. Embora o jogador seja uma presença importante no vestiário, sua volta aos gramados só deve acontecer após um longo período de recuperação. A expectativa interna é de que o volante esteja pronto para retornar à atividade plena somente após julho de 2026, o que exige uma visão de longo prazo por parte do clube na hora de administrar seu contrato e suas condições. Em termos de investimento, a chegada de Jair ao Vasco não foi barata. O volante desembarcou no clube no início de 2023, em uma negociação que contou com o apoio financeiro da 777 Partners, atual dona da SAF do Vasco. O clube carioca pagou 2,5 milhões de dólares, aproximadamente 13,2 milhões de reais na época, para adquirir 80% dos direitos econômicos de Jair, com o Atlético Mineiro ficando com o restante. Seu vínculo atual com o Vasco vai até dezembro de 2025, mas com a renovação, o clube precisará assegurar a continuidade do contrato até o final do processo de recuperação. Essa decisão, embora envolva custos adicionais, também demonstra o compromisso do Vasco com a saúde e o bem-estar do jogador, além de reforçar a ideia de que o clube vê Jair como um ativo valioso para o futuro, mesmo em meio a uma fase de adversidades financeiras. O que aconteceu com o bom futebol do Vasco? Uma pergunta que tem rondado as cabeças dos torcedores, que assistem, desolados, à decadência de um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Em um passado recente, o time da Colina já foi sinônimo de futebol ofensivo, vibrante e competitivo, mas hoje parece viver um ciclo de instabilidade que afasta cada vez mais a equipe de sua glória. A última temporada foi marcada por promessas frustradas, atuações apagadas e uma reconstrução que não acontece. O que antes era paixão e um futebol envolvente agora se transformou em um conjunto de erros, decisões questionáveis e resultados aquém das expectativas. A torcida, que sempre esteve ao lado do time, se vê cada vez mais distante do brilho de outrora. O que faltou para que o bom futebol do Vasco continuasse a ser uma realidade?
A resposta parece ser uma combinação de fatores: falta de identidade tática, investimento insuficiente em jogadores de qualidade e um elenco que não consegue se conectar com a pressão de representar um clube com uma história tão rica. As tentativas de reformulação, tanto dentro quanto fora de campo, falharam em trazer resultados palpáveis, e o time parece afundar em um mar de incertezas. O que era para ser uma era de renovação e conquistas virou um ciclo de frustrações. O cenário atual do Vasco levanta questões sérias sobre o futuro do clube e deixa a torcida apreensiva, ansiosa para ver se o time conseguirá reencontrar o caminho de grandes momentos ou se o ciclo de declínio será irreversível. O que vem por aí? A resposta, certamente, será revelada nas próximas semanas, e a expectativa nunca foi tão alta. O declínio do bom futebol do Vasco é um reflexo de escolhas erradas ao longo dos últimos anos, tanto em termos de gestão quanto em decisões dentro de campo. O clube, que já foi uma potência no futebol brasileiro, parece ter perdido a capacidade de se reinventar. A falta de um projeto consistente, aliado à instabilidade financeira e à ausência de uma base sólida de jogadores, tem prejudicado a equipe de forma irreparável. A cada temporada, o elenco parece ser desfeito e remontado, sem nunca encontrar uma identidade forte, capaz de conquistar títulos e reacender a chama da torcida. E, mesmo com a recente chegada da SAF, que deveria trazer novos ventos e perspectivas de renovação, as promessas feitas aos torcedores ainda não se concretizaram. A sensação é de que o clube está patinando, tentando resgatar uma história de sucesso que parece cada vez mais distante. O mais preocupante, talvez, seja a falta de liderança, tanto dentro quanto fora de campo. Em times vencedores, há sempre uma conexão clara entre jogadores, comissão técnica e a gestão do clube. No Vasco, essa conexão tem se mostrado falha, com uma troca constante de treinadores e mudanças no elenco que não se traduzem em melhorias. A torcida, que sempre foi um dos maiores trunfos do clube, agora se vê sem paciência para esperar que o time se recupere de mais uma fase de dificuldades. O que antes era sinônimo de garra, técnica e um futebol encantador, hoje se resume a tentativas frustradas de encontrar a fórmula para voltar a ser competitivo. A pergunta que paira no ar é: até quando o Vasco vai suportar essa queda vertiginosa, e se há esperança de um renascimento real ou se o clube está fadado a viver à sombra de um passado glorioso que nunca mais volta? Antes de irmos adiante, dá uma curtida e clica no sininho para receber notificações no canal do Vasco para ficar por dentro de tudo. Vamos lá, continua aqui. E você, torcedor vascaíno, o que pensa sobre o momento atual do seu time? Será que ainda há esperança para o bom futebol do Vasco, ou estamos diante de um ciclo sem fim de frustrações e promessas quebradas? A torcida, que sempre foi o coração pulsante do clube, se vê agora em um dilema: esperar por uma recuperação que parece cada vez mais distante ou exigir uma mudança radical para que o time volte a ser o gigante que um dia foi? O que realmente falta para que o Vasco reencontre a sua identidade e volte a brilhar no futebol brasileiro? Queremos ouvir sua opinião: o que precisa mudar para que o bom futebol volte a ser uma realidade no Clube da Colina? A revolução está nas mãos da torcida ou a reconstrução precisa ser feita de dentro para fora? Vem ver as novidades do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e dá um like pra gente saber que você gosta. Fala o que você acha nos comentários, é super importante pro Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.